No vídeo de hoje a gente vai falar sobre técnicas para aumento do diâmetro do pênis. Se você quer saber um pouco a respeito dessas técnicas, fica ligado aqui nesse vídeo. Fala pessoal, então para quem não me conhece, para quem chegou agora aqui no canal, meu nome é Felipe Vasconcelos. Eu sou médico urologista e andrologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da Confederação Americana de Urologia. Neste vídeo, pessoal, a gente vai tentar falar para vocês a respeito de técnicas de aumento do diâmetro do pênis. E para falar sobre essas técnicas, a gente selecionou aqui um estudo que foi publicado numa grande revista aí no ano de 2019. Esse estudo ele revisou muitas técnicas aí disponíveis, seja na internet, seja no meio médico, voltadas para o aumento do diâmetro do pênis. Então nós vamos falar aqui a respeito de todas essas técnicas e explicar se essas técnicas funcionam ou não. A primeira técnica que eu queria começar falando aqui para vocês é a respeito das medicações. Hoje em dia é muito comum a gente ver na internet produtos voltados aí para o aumento do pênis. A maioria desses medicamentos são conhecidos como nutracêuticos. Esses nutracêuticos são medicamentos que são de ordem natural, na maioria das vezes. Eles são uma composição de alguns medicamentos naturais, como por exemplo, tríbulos terrestres, maca peruana e até eventualmente inibidores da 5-fosfodiesterase como a tadalafila. A verdade, pessoal, é que esses nutracêuticos, eles não têm, de acordo com esse estudo, nenhuma capacidade de aumentar, seja o diâmetro, seja o comprimento do pênis. Todos os pacientes que foram avaliados não tiveram nenhum aumento. A grande verdade, pessoal, é que existe uma indústria bilionária por trás de todos esses medicamentos. Eles só mudam de nome. Eventualmente podem vir aí com uma propaganda de que realmente eles aumentam aí o diâmetro do pênis, mas a gente sabe que isso não é verdade. Por isso, tome muito cuidado, porque além de não funcionar, muitos desses medicamentos não têm a composição declarada ali no rótulo. Então, às vezes você está consumindo um produto e sequer a gente sabe a procedência, a gente sabe o que você está consumindo. Da mesma forma, os inibidores da 5-fosfodiesterase, como a tadalafila e o Viagra, também não funcionam para o aumento do pênis. Eles não têm essa capacidade, eles aumentam o influxo de sangue, a chegada de sangue para o pênis, e eles são medicamentos muito bons aí para o tratamento da disfunção erétil, mas não para o aumento do diâmetro, nem do comprimento aí do pênis. Uma outra técnica aqui que eu queria comentar com vocês é a respeito da terapia a vácuo, da bomba de vácuo. A bomba de vácuo, pessoal, ela é muito utilizada no tratamento da disfunção erétil. Então, para pacientes que têm problema de ereção ou para pacientes que estão em processo de reabilitação peniana. Qual é o mecanismo da bomba a vácuo? A bomba a vácuo ela promove uma pressão negativa na região do pênis e ela promove uma chegada de sangue ali para a região do pênis. Na base do pênis fica um anel constritor que impede o retorno do sangue para a circulação. E com isso, então, o paciente ele tem o ganho da ereção, ele consegue ter a ereção, ele consegue se relacionar. É muito importante, então, no tratamento da disfunção erétil em pacientes em reabilitação peniana. A grande verdade é que nesse estudo também não foi evidenciado nenhum ganho dos pacientes aí em termos de aumento do comprimento, nem do aumento do diâmetro do pênis. Portanto, se você tem essa expectativa e essa esperança de que a bomba a vácuo funcione, não acredite nisso porque ela não vai funcionar. Outras técnicas aqui que eu queria comentar com vocês são as injeções penianas. Existem alguns produtos e até mesmo gordura do próprio paciente que foi utilizada já em algumas técnicas, em alguns estudos, aí para o aumento do diâmetro do pênis. Como que funcionam essas técnicas basicamente? Seja o silicone, seja a gordura, seja o ácido hialurônico, seja o PMMA, que é o polimetilmeta-acrilato, esses são substâncias aí, são produtos que são colocados, são injetados na região abaixo da pele ali do pênis. Então eles têm essa capacidade de aumentar
o diâmetro do pênis. Mas será que isso funciona? Bom, vamos ver então o que fala esse estudo que a gente trouxe aqui para vocês. Vamos começar falando a respeito da gordura. A gordura é retirada do próprio paciente, da região abdominal ou da região do quadril. Então essa gordura teve-se a ideia de que ela seria menos reatogênica, ela não provocaria tanta reação do paciente, como se ele quisesse expulsar uma reação de corpo estranho, uma reação de inflamação. Na verdade, pessoal, quando foi colocado ali a gordura, realmente não teve tanto problema com relação à expulsão dessa substância do organismo do paciente. Mas a longo prazo, foi notado que ela aumentou o diâmetro do pênis, mas isso não foi sustentável ao longo do tempo. Além disso, tiveram algumas complicações, como a tortuosidade do pênis, então o paciente injetou ali a medicação e acabou ganhando de brinde uma tortuosidade do pênis, e tiveram alguns eventos graves com até morte por tromboembolismo. O que aconteceu? Um pedacinho microscópico ali daquela gordura que foi injetada ganhou a circulação e foi parar na região dos pulmões e acabou provocando esse tromboembolismo. O paciente acabou falecendo. Era inclusive um paciente jovem. Então veja a importância da gente falar de todas essas técnicas aqui para vocês. A maioria dos pacientes então teve o aumento do ganho, mas esse aumento não foi a longo prazo. O que se notou aí com essa técnica é que houve uma reabsorção de toda essa gordura. Então o paciente, ao longo do tempo, acabou não sendo beneficiado aí pela injeção de gordura. Uma outra técnica aqui, que na verdade são produtos ainda injetáveis, é o silicone. Existe o silicone líquido, que foi começado aí a ser pensado na parte da medicina lá na década de 40 no Japão e na Alemanha. E aí por volta da década de 70, nos Estados Unidos, foi começado a estudar o uso do silicone para o aumento peniano. E, da mesma forma, injetar aí o silicone na região abaixo da pele, ganhando em diâmetro. Também não foi observado aí bons resultados com a utilização do silicone, nem com a utilização do PMMA, que é o polimetilmeta-acrilato. Essas substâncias, pessoal, além de provocarem aí deformidades na região do pênis, e esses pacientes acabaram precisando aí de procedimentos adicionais para corrigir o problema, ela não provocou aí um aumento sustentável, um aumento a longo prazo aí do diâmetro do pênis. E ainda de acordo com esse estudo, os estudos que foram feitos para a utilização dessas injeções foram feitos com poucos pacientes. Então não dá, na medicina é difícil a gente extrapolar o resultado quando o estudo foi feito com poucos pacientes. A ideia é que esse estudo tivesse sido feito aí, ou tivessem mais estudos, para a gente ter maiores resultados e saber se o silicone ou essas outras substâncias funcionariam. A grande questão é que são procedimentos, essas injeções, são procedimentos considerados ainda experimentais e não devem ser aplicados aí na prática, porque não garantem bons resultados aí para os pacientes. Outros produtos que foram desenvolvidos aí que eu queria comentar aqui com vocês são os implantes subcutâneos. Existem alguns estudos que mostram a utilização de telas, como se fossem pequenas telas ali na região do corpo do pênis, que essas telas, teoricamente, aumentariam o diâmetro do pênis. Da mesma forma, pessoal, foi evidenciado aí por esses estudos que a gente trouxe aqui para vocês, que essas telas provocaram reações adversas aí, reações de corpo estranho que a gente chama, provocando fibrose e uma dificuldade um pouco maior ali em termos de tortuosidade e redução do diâmetro do pênis, com necessidade de revisão do procedimento, ou seja, esses pacientes precisaram de novos procedimentos para retirar aí essas telas ali da região do pênis. Um outro procedimento que eu queria comentar aqui com vocês é o extensor peniano. O extensor, ele é um dispositivo que ele é colocado aqui na região do pênis e ele estica o pênis e ele promove aí, ou teria a ideia de promover, um aumento em termos de comprimento do pênis. Os pacientes, a maioria, fizeram o uso do extensor por aproximadamente 6 meses, de 4 a 6 horas por dia. Esses pacientes, segundo esse estudo, tiveram um ganho aí em termos de crescimento, de comprimento do pênis, algo em torno aí de 2 centímetros. Mas quando a gente nota
o diâmetro do pênis, o resultado não foi o mesmo, não teve nenhum ganho aí em termos de diâmetro do pênis. E uma última técnica aqui que eu queria comentar com vocês foi a corporoplastia. Como que funciona isso, pessoal? A gente tem, na estrutura aqui do nosso pênis, duas estruturas cilíndricas que a gente chama de corpos cavernosos. A ideia dessa técnica é fazer uma ampliação desses corpos cavernosos, por isso que se chama corporoplastia, com a utilização da nossa veia safena. Retira-se então a veia safena e parte da veia safena é utilizada para ampliar aí essa região, fazendo com que o diâmetro do pênis fosse maior. De acordo com esse estudo, os pacientes que se submeteram a essa técnica tiveram um ganho de crescimento de aproximadamente 1,36 centímetros. E a maioria desses pacientes tiveram curvaturas penianas, mas que essa curvatura ela acabou sendo resolvida aí ao longo do tempo. Não precisou de nenhum procedimento adicional aí para corrigir essa curvatura. Parece ser uma técnica aí promissora em termos de aumento do diâmetro do pênis. Ainda a gente precisa de mais estudos para que se mostre realmente benefício dessa técnica para os pacientes. A grande verdade é que ela aumentou o diâmetro do pênis quando o pênis estava ereto. Quando o pênis estava flácido, o diâmetro praticamente ficou o mesmo. Mas, de novo, é uma técnica que ainda é considerada experimental. Como conclusão aqui para esse vídeo, pessoal, que já é um vídeo longo e não tem como ser diferente, eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês, para que vocês realmente se preocupem com a fonte de onde vocês estão vendo todas essas informações aí a respeito de aumento peniano. A grande questão é que você pode se desiludir aí com alguma técnica que prometa um aumento que ele não é real. A grande verdade, pessoal, é que hoje, de acordo com a literatura médica, de acordo com as principais recomendações aí voltadas da nossa especialidade da urologia, a gente não tem ainda uma técnica que garanta tanto diâmetro quanto comprimento do pênis. A nossa função aqui no canal é justamente explicar para vocês tudo isso, todas essas informações que chegam aqui para nós e evitar que você se submeta a procedimentos que podem ser prejudiciais à sua saúde e que você pode, ao contrário de aumentar o pênis, até reduzir o tamanho do pênis ou ganhar coisas que você não tem, como por exemplo a deformidade peniana, e que pode precisar aí de muitos procedimentos adicionais para que você corrija esse problema. Então, pessoal, fica aqui o alerta para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de todas essas técnicas aqui que a gente comentou, eu fico aberto aqui para vocês para responder as dúvidas que vocês tenham. O objetivo nosso é realmente esclarecer o que a gente tem de benefício aí para vocês, para ajudar vocês mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no gostei, isso ajuda demais a gente. E participe aí do nosso canal, no nosso guia de comunidade. E siga a gente também no Instagram, que a gente bota muita informação aqui legal para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.